Oi, tudo bem com você? Estamos chegando mais uma vez e nesta sexta-feira chegando com a continuação do nosso programa 1982. E que semana maravilhosa, deliciosa, onde comemoramos aí o aniversário da nossa querida Lucas do Rio Verde e falando com pessoas tão especiais, não é verdade? Ela está aqui comigo, Vera Carpenedo. Tudo bem, Vera? Olá, tudo bem? Realmente foi uma semana maravilhosa, de muito aprendizado, né? Sim. A gente sempre aprende muito com esses pioneiros que efetivamente participaram da história da construção do nosso município. Isso, e agora nós vamos continuar, porque nesta sexta-feira e nas próximas duas, teremos pessoas por aqui que entendem e muito também da história dessa Lucas do Rio Verde. Eu estou falando nessa sexta-feira, vamos convidá-lo, ele já está aqui conosco, o José Dário Munhac, professor, historiador e atuou na função de pesquisador no início da organização do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde. Em estudo para a conquista de titulação de pós-graduação, pesquisou o processo de colonização de Lucas do Rio Verde e a partir dos poceiros, parceleiros e paulistas, e vai com certeza nos contar grandes histórias. José Dário, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim sempre é uma honra estar se envolvendo um pouquinho com a história de Lucas, porque é um lugar que eu amo, que eu vivo, construo minha família aqui, então falar da história de Lucas sempre é um grande prazer. E o prazer é nosso recebê-lo, né, Vera? Com certeza. E já aproveitando, né, a presença, então, Dário, conta pra gente um pouquinho, a partir de que momento e como é que aconteceu efetivamente essa colonização de Lucas do Rio Verde e que nós tivemos, então, em 1982, a fundação oficial da cidade. Quando a gente investiga um pouquinho a história, basicamente a gente percebe que é uma ocupação completamente dirigida pelo governo federal. Uhum. Então, quando você remete aos dados, aos documentos, você começa a ver, desde que o regime militar assume o governo brasileiro, ele tem a perspectiva de ocupação da região. Então, ele começa com coisas básicas, criando nomenclaturas, conceitos, instituições que vão dar a base e a sustentação para o processo posterior. Então, partindo do princípio básico, a Amazônia Legal, ele começa a definir o conceito dentro da Amazônia Legal que ele pretende ocupar esse lugar. Ele cria até um slogan chamado a ocupação dos espaços vazios. E para fazer esse aporte, para fazer essa movimentação, ele vai criando órgãos importantes, como o INCRA. O INCRA, ele especificamente, ele é criado dentro desse contexto de ocupação dessas regiões centro-oeste e norte, já com esse propósito. E para efetivar esse processo, que então tem o INCRA como órgão principal, que vai fazer o processo de colonização, vem junto programas principalmente de construção das rodovias, a Transamazônica e a BR-63. Então o ponto de partida já começa lá atrás, com a perspectiva do governo do estado, do governo federal, pensando como é que vai fazer esse processo de ocupação, criando essas instituições e meios para que as pessoas cheguem até aqui. Isso tudo acontece no momento, a gente percebe, já ouvimos, né, o relato, principalmente do Saul, que conta que tudo na realidade começou com um problema, entre aspas, que se transformou em um grande problema para o estado do Rio Grande do Sul, que eram aquelas famílias, né? E eles vieram a partir então dessa organização que você está dizendo para a nossa cidade. Agora, eram grupos distintos, né? Tinham aí pelo menos 3 grupos bem identificados aí nessa história toda, que eram aqueles que vieram como parceleiros, né, juntamente com essas pessoas que o INCRA estava trazendo. Tínhamos as pessoas que já moravam aqui na nossa região e ainda um grupo que veio de São Paulo para fazer e construir a Cooper Lucas, não é isso? E como que eles conseguiram coabitar, como que eles conseguiram fazer essa junção de todas essas pessoas para que Lucas começasse realmente a se dirigir para ser um município? Quando o governo cria o INCRA e outros órgãos, eles começam a fazer uma série de decretos. Nesses decretos, eles vão configurando esses grupos que você acabou de citar. Como o primeiro grupo que veio para cá é chamado de poceiros, para pensar um pouquinho sobre eles primeiro. Nos documentos oficiais era chamado de uma colonização particular praticamente. Porque o que o governo fazia? Ele procurava uma empresa, sobretudo que tivesse as características que desejavam, e chamava-se de colonizadora. Essas colonizadoras então tinham o papel de trazer esses moradores para cá. E os moradores foram bem pensados. Quais eram os moradores? Eram especialmente do sul do país. Por que dessa perspectiva do sul do país?
lá estava ocorrendo um fenômeno muito interessante, que era o processo de mecanização. Uhum. Então, muitos desses colonos estavam vendendo as suas propriedades para outros proprietários do próprio local. E há, então, um excedente de pessoas com o perfil que se precisava para a região. Então, as colonizadoras, essas empresas, vão exatamente fazer o quê? Ofertar a essas pessoas a possibilidade de vir para cá. E é assim que vai surgir Mutum, colonizadora Mutum, a de Sorriso, de Sinop, todas elas são colonizadoras. Lucas do Rio Verde estava entre meio essas colonizadoras, não teve um grupo específico de colonizadora, mas por influência das mesmas que traziam esses moradores para cá, ele acabou se afixando pessoas de uma forma muito parecida com as colonizadoras. Quer dizer, essas famílias que vieram, elas não vieram por acaso. Isso tudo já estava pensado pelo próprio governo federal. Exatamente. Porque Sinop, por exemplo, que é a primeira da região, a colonizadora do Norte do Paraná, ela já vem totalmente dirigida para... Por quê? O que o governo imaginava? Eu trago essas pessoas para cá, mas como é que eu mantenho elas? Então, a empresa colonizadora deve dar esse suporte. Em Lucas do Verde, como não tem uma empresa, começam outras pessoas particulares se apossarem da terra e venderem para os colonos que estavam vindo. Então, assim, diferente de uma que tinha uma colonizadora oficial registrada, aqui são pessoas que negociam individualmente com o próprio governo, criam essas vendas para essas pessoas. Por isso que é muito complicado você chamar as pessoas de posseiros. Na verdade, muitas delas estavam adquirindo terras que entendiam que alguém já tinha uma posse dela. Então, havia os intermediários. Não era como o Sorriso, que tinha uma colonizadora, mas intermediários que faziam essas vendas. E muitas vezes faziam até contratos de compra e venda. Mas esses documentos, como mais tarde, quando o governo vai criar um projeto aqui em Lucas do Verde, ele entende que esses documentos não eram válidos. Até teve um nome para esse projeto, Projeto Especial de Assentamento. Quando ele cria o projeto, ele define uma área, inicialmente, se eu não me engano, é 1.700 quilômetros, que é uma coisa assim que eles fazem. 17 mil hectares, acho que era uma coisa, não lembro bem ao fato. Mas eles automaticamente declaram todas essas terras devolutas. E aí que vem uma grande divergência, porque alguns entendiam que já tinham a posse legal. Sim, proprietários. Porque tinham comprado, né? Tinham um contrato que às vezes, muitas vezes eram registrados em cartório, mas do entendimento do governo federal, esses documentos não tinham validade. Ou seja, a terra realmente era da federação. As pessoas chegaram porque era uma, vamos chamar assim, terra de ninguém na época, vamos dizer assim. E eles vieram, alguém veio primeiro, adquiriu, de repente cercou áreas, e vieram outras pessoas e foram vendidas para essas pessoas. Mas eles não tinham, na realidade, o documento original da terra adquirido do governo. Seria mais ou menos assim. Porque quando ele cria o projeto da BR-163, ele define que uma área à margem esquerda e direita eram do governo. Entende. Então, assim, como essas terras não havia um registro oficial, ele entende que esse documento passa a valer prioritariamente em relação a qualquer outro acordo de contrato que poderia existir. Então, o próprio governo, ao decretar essas terras, todas elas pertencentes à União, na construção da BR, automaticamente invalidou qualquer outro processo que existente. Sim, só que essas pessoas, elas estavam aqui, estavam trabalhando, estavam plantando. Sim. Aí, retomando a pergunta do Yankee, né? Aí veio o INCRA, traz essas famílias, então, lá do Rio Grande do Sul. Aí chega também esse grupo de paulistas. E aí, houve um conflito entre esses três grupos? Como que houve essa integração? Eu vou falar primeiro dos outros dois grupos para a gente poder, talvez, responder com mais clareza essa pergunta. Eu vou falar da cooperativa. Como é que essas pessoas surgem? No mesmo projeto que cria a colonização particular, cria também a possibilidade da construção de cooperativas agrícolas. E uma das cooperativas que inicia esse processo em São Paulo é a Olambra. Então, um grupo de pessoas ligado à Olambra começa a construção de uma cooperativa para trazer esses moradores da região de São Paulo para Lucas do Verde. O seu Anton Huber, que foi uma das pessoas que liderou essa cooperativa, ele relata que chegou um momento que eles acreditavam que esse projeto não fosse adiante. Aí a cooperativa deixa de financiar esse processo e eles começam com um grupo de pessoas ligado à cooperativa ainda, mas um grupo agora, uma organização de pessoas, e vão movimentar o projeto. E o ponto de referência deles vai ser o Paulo Pitaluga, que mais tarde a gente vai falar nele aqui já, que é o cara que vai fazer todo o processo de ocupação, que era o chefe do INCRA na região.
Então, assim, o Paulo Pitaluga começa a intermediar essa negociação com a cooperativa e eles chegam num acordo que se essa cooperativa viesse para dar suporte para os colonos que eles já pretendiam trazer para cá, que você já chamou de parceleiros, se essa cooperativa viesse com esse perfil de dar suporte para os colonos que ela estava trazendo em São Paulo, mas também para os demais que já estavam aqui e que estariam vindo já dentro do projeto do governo, ela foi cedida então uma área para ela para 50 colonos. Então eles fizeram uma organização, eles já tinham algumas pessoas, alguns nomes. Segundo o próprio relato do seu Anton, ele diz que a maior parte são colonos paulistas e alguns foram indicados por pessoas do INCRA da região também para compor essas 50 propriedades que foram entregues aos colonos com o propósito da cooperativa. Ela já vem com o nome de Cooperlucas, porque o personagem principal para a criação da Cooperlucas é o Paulo Pitaluga. Ele já tem essa percepção do local ligado ao Francisco Lucas e dá já essa conotação. Por isso que esse grupo de pessoas que nós chamamos de cooperados, de paulistas, ele já vem ligado a uma instituição que é a Cooperlucas. Maravilha. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o professor e historiador José Dário Munhac, que está nos dando uma aula aqui, né, Vera? Com certeza. Sobre o início de Lucas do Rio Verde, dando continuidade aqui nos nossos episódios da nossa série 1982. E o que você vai perguntar agora, minha amiga? Conta aí pra gente. Então, eu volto a essa questão, né, dos três grupos, de quais os aspectos sociais, econômicos, políticos que envolveram aí toda essa organização desses três grupos, então, para que efetivamente fosse formada uma comunidade de Lucas do Rio Verde. Acho que talvez esse foi o grande desafio daquelas pessoas, porque esses parceleiros, como já houve relatos anteriores aí, eles vêm de um momento de conflito no Rio Grande do Sul. Então eles vêm para cá de uma colonização completamente dirigida pelo governo federal, porque aí é a colonização oficial, ou seja, nós tínhamos a colonização dos particulares, que eram os poceiros, nós tínhamos a colonização da cooperativa e temos a colonização agora oficial do governo federal através do INCRA, que vai trazer essas famílias para cá. Essas famílias, diferente das outras duas, elas tinham menos capacidade financeira. Talvez esse foi um fato mais difícil para eles, porque os poceiros, eles vendiam as suas áreas, então eles tinham um certo capital para bancar a vida deles aqui e a sua manutenção. Os cooperados estavam ligados a uma instituição que dava o suporte. Sim. E os parceleiros, quem devia dar o suporte era o INCRA. Então, quando eles chegam para cá, de alguma forma, eles tinham que provar que eram bons cidadãos também. Então, assim, eles, do ponto de vista daquelas pessoas, eles eram mais desprovidos das condições necessárias para desenvolver a região. Sim. Então, gera-se um conflito do ponto de vista de interesses, mas do ponto de vista de pessoas, é muito interessante, Vera, que há um aproximar-se desses grupos. Por quê? Um precisava do outro. Então, o momento de dificuldade que eles viviam, a aproximação das pessoas eram necessárias porque muitas coisas faltavam. Então, você ter alguém do seu lado que pudesse te auxiliar no seu trabalho, ou que pudesse financiar uma máquina, ou um serviço, ou contratar um serviço de uma máquina para realizar o serviço. Então, assim, eles necessitam da presença. Então, de certa forma, os três grupos começam a interagir socialmente. Isso do ponto de vista da interação entre eles. E claro que aí vai ter os conflitos, porque gerou posse de terra, gerou interesses diferentes, e aí existem muitos relatos de divergência desses interesses. Então, mas eu acho que a necessidade foi a grande mãe da união desse processo. Precisaram um do outro para que pudessem se fixar no local. É interessante isso, né? Que o mesmo sentimento, né, que é o interesse, vamos dizer assim, o interesse de ajudar, mas também tinha um interesse econômico, um interesse de possuir, interesse de dominar, vamos dizer assim, e tudo isso gerou esse grande cooperativismo, né, porque a gente já falou aqui em todos os primeiros capítulos do 1982 como isso está impetrado dentro do DNA de Lucas, né, as pessoas cooperam muito umas com as outras, até hoje a gente sente, né, mais de 40 anos depois, a gente sente que existe um grande cooperativismo e isso nasceu de uma necessidade, então, dessa história que você está contando para a gente. Eu tenho a clareza que quando a gente olha para a história, que quando você olha para Sinop, pelo fato de ter uma organização
que já todo mundo era entendida como oficial, responsável por tudo, ela direcionou de uma forma mais ligada a uma empresa. Já em Lucas, não. Porque o órgão do INCRA fica aqui, ele dita as regras enquanto ele ficou aqui. Mas quando ele sai, há uma ausência de uma instituição poderosa ou controladora do processo. Então as pessoas precisaram elas construir essas organizações. A Cooper Lucas, no primeiro momento, vai ser essa organização. Mas muito mais do que ela, os colonos se reúnem em torno de associações para que eles consigam fazer os avanços necessários para a criação do próprio município, que se vai dar dentro de um contexto maravilhoso de união das pessoas que estavam aqui. Que É coisa exatamente linda, né? o que você colocou, né, José Dário, que a necessidade fez com que as pessoas se juntassem, se unissem e criou, então, esse espírito de cooperação, né? E isso fica muito claro, realmente, quando você olha para a história de Lucas, né? A Associação de Desenvolvimento Comunitário, ela teve um papel preponderante aí nessa organização e nessa construção de Lucas do Rio Verde, né? Com certeza. Eu acho que se não tivesse a aproximação dessas pessoas, esses primeiros grupos teriam praticamente todos voltados. Tanto é que quando a gente olha, nós tivemos uma homenagem aos pioneiros recentemente, aí em 2012, né? A gente observou que o grupo que mais voltou para onde estavam anteriormente foi o grupo dos parceleiros, que eram esses trazidos pelo INCRA. Já os colonos que vieram individualmente e os que vieram através da cooperativa, eles permaneceram no local. Exatamente porque as condições em que eles estavam eram mais favoráveis. Tinha um suporte, né? Tiveram um pouco mais de suporte ou que tinham um poder aquisitivo. Por exemplo, teve poceiros que eles narram a história que eles permaneciam aqui porque eles tinham um irmão, um parente, um pai, um tio, que ajudavam eles nesse primeiro momento. Porque os primeiros anos foram mais difíceis, porque a terra tinha que ter um investimento muito alto de correção. Então, aqueles que fazem essa leitura, que eles precisavam investir nessa terra para que ela produzisse, logo depois começam a se estabilizar. E aí começam os outros virem para cá. Mas quem tinha esse auxílio, nossa, foi formidável para que eles permanecessem no local. Professor, do ponto de vista como trabalho mesmo, né, como historiador, quais são as maiores dificuldades para que vocês possam, vou chamar assim, me perdoe a minha ignorância, né, do assunto, mas como que faz para cavar todas essas informações? Vamos brincar de arqueólogo aqui, né? Como que faz para cavar tanta informação, buscar essas informações? Tem documentos que fazem isso? É entrevista com pessoas, assim, eu acredito que muita gente fica curioso de saber como realmente é o trabalho do historiador nessa história toda. Acho que você resumiu muito bem. Existem documentos, né? Que é onde a gente toma como base as datas, as fontes e tal. Mas existe a curiosidade das falas, né? De repente você faz uma entrevista com uma pessoa, ele puxa um assunto e fala assim, meu Deus, eu tenho que ir atrás disso. Então, assim, aí você vai buscando informações, de repente você começa a construir e relembrar todo o contexto a partir das memórias daquelas pessoas. Então, assim, a curiosidade é algo fantástico. Quanto mais você pesquisa, mais você pensa, poxa, mas esse tema aqui não foi abordado, eu preciso ir atrás, encontrar a pessoa. E eles dizem, olha, tal pessoa vai saber de relatar sobre isso. E aí, necessariamente, você não consegue deixar de lado, você precisa ir lá ouvir aquela pessoa também. E uma história deve complementar outra, que complementa outra e outra, né? Sem dúvida, porque são percepções, né? Então, são percepções que aquilo que é uma dor para um, para outro pode ser, não, foi só um obstáculo para que eu me tornasse mais forte. Então, são variações de pensamentos que você precisa reunir de todas as formas, né? E a história é isso, na verdade, né? Eu conto a história a partir da minha perspectiva, você conta a partir da sua, e a junção disso tudo, digamos assim, é que acaba formando a história em si, né? Sem dúvida, Vera, acho que você disse muito bem, né? Nós temos que respeitar as diversas opiniões, porque eram pessoas diferentes, né? Para aquelas que voltaram, por exemplo, eu imagino que muita dor se causou, né? Aquelas que permaneceram, sofreram, algumas foram vitoriosas no processo, no sentido de conseguir aquilo que desejavam, outras os seus sonhos se frustraram, tiveram que repaginar a sua vida, reorganizar, então assim, e elas vão contando essas experiências nas suas mais diferentes opiniões, né?
É maravilhoso, né? Então, mais uma vez lembrando você que nós estamos aqui nessa série, nessa sexta-feira, trazendo mais um capítulo, né, Vera? Sobre essa série 1982. Como já falamos, a gente sabe que a história começou muito antes disso, mas nós quisemos partir aí esse projeto e essa série produzida aqui pela Agro FM juntamente com o Jornal Folha Verde, porque o 1982 teve uma virada de chave, né, Vera? Foi onde, como já falamos aqui com o professor também, da vinda, né, oficial, digamos assim, do governo federal para que se começasse a cidade de Lucas do Rio Verde. Exatamente. Nós temos, então, esses relatos confirmados agora pelo professor e historiador aqui, né, que já lá em meados de 1975, né, chegaram os primeiros colonizadores, depois veio o INCRA com o projeto oficial, mas foi no dia 5 de agosto, né, de 1982 que aconteceu, então, oficialmente, a fundação da cidade, né? Por isso que a gente fez essa escolha, né, do 1982. Uhum. Professor, e a gente falou um pouquinho de Sinop, Sorriso, Mutum. Qual foi a sequência? Sinop foi primeiro? Qual cidades circunvizinhas vieram na sequência até que Lucas começasse também esse trabalho da colonização? Nós fomos o último. Ah, é? Quando você cita Mutum, Sorriso e Sinop, eles estão, de alguma forma, mais organizados através de uma colonizadora. Então, tanto é que quando há a criação do distrito mais tarde, a gente pode investigar isso um pouco mais, mas quando há a criação do distrito, os outros já tinham um território pré-definido. Uhum. Então, sim, Lucas do Verde teve que conquistar esse espaço. E foi exatamente da coletividade que eles mostraram, olha, essa localidade tem o seu valor, é possível criar um município aqui, precisamos de um território. Então teve que retirar um pedacinho de cada um para poder montar Lucas do Rio Verde. Então essas vizinhas aqui, elas têm uma origem um pouquinho antes, né? Mas é tudo dentro do mesmo contexto, porque quando sai a BR, tudo se transforma. Ou seja, nós não falamos aqui, mas o batalhão Nono Beck que vem para cá, ele é um batalhão do Rio Grande do Sul. E lá era o 3º batalhão de engenharia. Ele passa a ser 9º batalhão para cá. E aí, juntamente com o 8º Batalhão, eles dividem a construção da BR-63. Então, esse trecho, né, foi o 9º Batalhão de Engenharia e Construção que fez, Nono Beck, e um pouco mais acima, no norte, aí foi o outro batalhão. Então, eles fazem a BR-63, na medida que ela vai abrindo a estrada, todos esses grupos vêm junto dentro desse processo e vão começar a ocupar, né? Gente, é maravilhoso, mas estamos indo para o final, o tempo passa rápido demais, ainda mais quando o assunto é tão gostoso, né? Falar da história, falar da fundação dessa cidade que todos nós estamos aqui hoje e amamos tanto. Mas olha, quero agradecer aqui ao professor José Dário Munhac, que está com a gente, historiador, professor, e trouxe para a gente essa aula em mais um capítulo aqui do 1982, né, Vera? Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa, viu? Eu estou em Lucas do Rio Verde já há quase 39 anos. Eu já entrevistei muita gente, muitos pioneiros já relataram a história, mas cada entrevista a gente aprende um pouquinho, né? A gente se delicia um pouco mais nessa fonte, né, que é a história de Lucas do Rio Verde. Muito obrigada, José Dário, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nos dando essa aula. Eu que agradeço, né? Então, ver a nossa história, né? Porque a gente conta a história dos que passaram e a gente constrói a nossa. Com certeza. Então que nós estejamos construindo um pedacinho mais da nossa história também. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E lembrando a você que esse episódio estará também no nosso canal do youtube.com/agrofm102 em vídeo para você assistir aqui essa entrevista com o professor José Dário. Um grande abraço a você, obrigado pela audiência.